Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 10 de março. Sérgio acompanha Beatriz à delegacia, onde ela é confrontada sobre o suposto roubo do colar de joias. Confusa e indignada, Beatriz tenta se defender, mas as provas forjadas por Bia e Juliano complicam sua situação. Cássio, cada vez mais temeroso de que o plano de Bia contra Beatriz dê errado, tenta convencê-la a desistir da farsa, mas ela está determinada a seguir adiante com sua vingança. Enquanto isso, Eugênia descobre o plano de Alfredo e Jacira para unir Topete a ela. Sentindo-se traída, Eugênia confronta Alfredo e exige explicações. Furiosa com a manipulação, ela decide terminar seu namoro com Topete, que fica arrasado. Para piorar a situação, Alfredo se sente culpado por suas atitudes e, como forma de reparo, demite Topete, alegando que ele precisa seguir seu próprio caminho sem influências externas. Topete, abalado, se vê sem rumo e desamparado. Paralelamente, Anita começa a trabalhar com Marlene, tentando reconstruir sua vida após todas as dificuldades que enfrentou. Marlene se mostra receptiva e disposta a ajudá-la, oferecendo não apenas um emprego, mas também apoio emocional. No entanto, a presença de Anita na loja desperta a curiosidade de algumas pessoas, especialmente de Jacira, que continua observando cada passo dela e de Alfredo. Ronaldo, por sua vez, incentiva Lígia a compor novas músicas. Inspirada pelo apoio dele, Lígia se sente motivada a voltar a escrever e encontra na música uma forma de expressar seus sentimentos e emoções. Enquanto isso, Raimundo acompanha de perto a evolução de Lígia e analisa as possibilidades para lançar um novo disco com as composições dela. Na delegacia, o delegado apresenta provas contra Beatriz, incluindo registros bancários suspeitos e depoimentos manipulados. Glorinha, ao saber da possibilidade de Beatriz ser presa, corre para avisar Beto. Desesperado, Beto tenta encontrar uma forma de ajudar Beatriz e recorre a Sérgio, que já está tentando resolver a situação da protagonista. Enquanto isso, Carmen é surpreendida ao receber uma notificação de que uma grande quantia foi depositada em sua conta bancária. Assustada e sem entender o motivo, ela começa a desconfiar de uma armação e teme que estejam tentando envolvê-la em alguma fraude. Determinada a descobrir a verdade, Carmen decide investigar a origem do dinheiro e, para isso, busca ajuda de pessoas de sua confiança. Ao mesmo tempo, Maristela e Juliano continuam conspirando para manter Beatriz e Carmen sob suspeita. Com a confusão instalada, eles torcem para que o escândalo afete a credibilidade de ambas, afastando-as do caminho e garantindo que seus planos continuem sem interrupções. No entanto, Zélia, que já vinha desconfiando de Maristela e Juliano, escuta uma conversa suspeita entre os dois e passa a monitorar seus passos, determinada a desmascará-los. Com sua perspicácia, Zélia percebe que algo muito maior está em jogo e que a situação pode ser ainda mais grave do que todos imaginam. Em meio a essa tensão crescente, Beatriz se vê encurralada e tem que lutar para provar sua inocência. A batalha contra seus inimigos está apenas começando, e ela precisará de toda a ajuda possível para sair dessa situação complicada. Com novos desafios surgindo a cada instante, os próximos acontecimentos prometem reviravoltas emocionantes e decisivas para todos os envolvidos. Terça-feira, 11 de março. Carmen, preocupada com os desdobramentos do caso envolvendo Beatriz, decide ir para o Rio de Janeiro. Ela acredita que pode ajudar a esclarecer a situação e apoiar Beatriz diante da acusação injusta. Enquanto isso, Beto, angustiado com a prisão de sua namorada, corre para ajudá-la, tentando entender o que aconteceu e quais medidas podem ser tomadas para provar sua inocência. A polícia, agindo rapidamente após receber uma denúncia, chega à casa de Carmen para investigá-la, pois sua conta bancária recebeu um depósito suspeito. A situação deixa Carmen em choque, pois ela não faz ideia da origem do dinheiro. Ao mesmo tempo, a notícia da prisão de Beatriz se espalha pela imprensa, causando alvoroço. Clarice, ao ler as reportagens, começa a desconfiar de que há algo muito maior por trás dessa armação. Enquanto isso, Basílio, que conhece bem as artimanhas de Maristela e Juliano, decide confrontá-los. Ele os acusa de estarem por trás da falsa acusação contra Beatriz e exige explicações. Maristela tenta se esquivar, mas Juliano, pressionado, dá sinais de que pode ter algum envolvimento na trama. Basílio sai determinado a encontrar provas para desmascará-los. Lígia e Anita, por sua vez, buscam refúgio em suas amizades para lidar com seus próprios dilemas. Lígia conversa com Celeste,
desabafando sobre sua preocupação com Ronaldo e os desafios que enfrenta no meio artístico. Anita, por outro lado, compartilha seus pensamentos com Edu, tentando encontrar um novo caminho para sua vida após tantas decepções. Clarice, tomada pela aflição ao ver sua filha injustamente acusada, decide visitá-la na delegacia. Ao encontrá-la, Beatriz, ainda abalada, tenta entender como tudo aconteceu. Clarice promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para provar sua inocência e garantir que os verdadeiros culpados sejam descobertos. Enquanto Beatriz enfrenta as dificuldades na prisão, uma reviravolta acontece nos bastidores da novela Senhora. Onofre, pressionado pela repercussão negativa do caso, exige que Sérgio e Alfredo tirem a produção do ar. Ele argumenta que manter a novela pode prejudicar a emissora e comprometer a reputação do elenco. Sérgio e Alfredo, no entanto, tentam argumentar que a retirada da novela seria uma injustiça com Beatriz e com o trabalho de toda a equipe. Diante desse impasse, Sérgio convoca uma reunião com os principais envolvidos na novela para discutir o futuro do projeto. Beatriz, mesmo na prisão, se torna o centro de um embate entre os interesses financeiros da emissora e a luta pela verdade. Enquanto isso, Juliano e Maristela acompanham a novela com apreensão, esperando que o plano contra Beatriz se concretize e ela seja definitivamente afastada do sucesso. Glorinha, sempre leal à amiga, informa Beto sobre a possibilidade de Beatriz ser presa por um período mais longo caso não consigam encontrar provas de sua inocência. Determinado a ajudá-la, Beto inicia uma investigação própria, tentando entender como o colar foi trocado e quem poderia estar por trás da armação. Ele busca apoio em aliados inesperados, inclusive em antigos rivais, para descobrir a verdade. No meio desse turbilhão, Carmen recebe uma nova informação que pode mudar o rumo da história. Ela descobre um detalhe crucial sobre a transação bancária em sua conta e decide ir até a delegacia para prestar depoimento. Seu testemunho pode ser fundamental para inocentar Beatriz e revelar os verdadeiros responsáveis pela farsa. Com as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, a tensão aumenta. A batalha pela justiça está longe de terminar, e os próximos dias prometem ser decisivos para todos os envolvidos. Quarta-feira, 12 de março. A decisão de Onofre de retirar seu patrocínio da novela Senhora gera um grande impacto nos bastidores da produção. Sérgio e Alfredo tentam contornar a situação, mas Onofre se mantém irredutível, alegando que não quer sua imagem associada ao escândalo envolvendo Beatriz. A imprensa repercute a notícia da prisão da atriz, o que divide a opinião pública e intensifica a pressão sobre o elenco e a equipe de produção. Enquanto isso, na delegacia, Beatriz tenta se defender das acusações, mas percebe que a situação está contra ela. Clarice, ao tomar conhecimento do ocorrido, sente que há algo errado e decide investigar por conta própria. Ela visita a filha e garante que fará de tudo para provar sua inocência. Beto, aflito com a situação, decide agir e procurar por provas que desmascarem os verdadeiros culpados. No meio desse turbilhão, Basílio e Beto se estranham. Basílio parece saber mais do que demonstra e insinua que Juliano e Maristela estão por trás da armação. Beto, cada vez mais desconfiado, começa a investigar a conexão entre Cássio e Bia, pois acredita que ambos podem ter papel fundamental no crime. Beatriz, por sua vez, tem uma epifania e deduz que foi Cássio quem furtou o colar de joias. Ela compartilha sua suspeita com Beto, que decide confrontar Cássio diretamente. Topete, abalado com sua demissão, pede ajuda a Jacira para recuperar seu emprego na TV. Jacira, apesar de hesitante, percebe que Alfredo foi duro demais e tenta convencê-lo a reconsiderar. Enquanto isso, Eugênia ainda se sente magoada por ter sido enganada e prefere manter distância de Topete, que não desiste de reconquistá-la. Na emissora, Sérgio é pressionado a encontrar uma solução rápida para a crise causada pela retirada do patrocínio de Onofre. Bia e Cássio tentam se aproveitar da situação e propõem uma alternativa para manter a novela no ar, mas Sérgio, desconfiado das intenções da dupla, nega a solução apresentada por eles. Enquanto isso, Cássio recebe uma intimação para depor na delegacia. Nervoso, ele tenta manter a pose e convencer a todos de sua inocência. No entanto, a pressão sobre ele aumenta quando Beto e Basílio o confrontam. Cássio tenta se esquivar das acusações, mas sua postura evasiva apenas reforça suspeitas de que está envolvido no roubo do colar. Paralelamente, Ronaldo começa a notar que Lígia demonstra um comportamento estranho quando ele menciona Celeste. Ele desconfia de que a namorada está sentindo ciúmes e tenta conversar com ela sobre o assunto, mas Lígia nega qualquer desconforto. Ainda assim, Ronaldo não consegue deixar de perceber a tensão crescente entre eles. Em um movimento inesperado, Cássio decide contra-atacar e ameaça a família Alencar.
Ele faz insinuações sobre segredos do passado de Clarice e Beatriz, sugerindo que pode revelar informações que as prejudicariam ainda mais. A ameaça deixa Clarice apreensiva, mas também determinada a enfrentar Cássio e proteger sua filha a qualquer custo. Enquanto a investigação do roubo do colar continua, Maristela e Juliano tentam manter distância do escândalo, mas começam a temer que suas armações sejam descobertas. Zélia, por sua vez, segue observando os movimentos de Basílio, determinada a descobrir até onde ele está envolvido com as falcatruas da dupla. O destino da novela Senhora segue incerto, e a batalha pela verdade está apenas começando. Beatriz, mesmo abalada, mantém a esperança de provar sua inocência e reerguer sua carreira. Clarice, mais forte do que nunca, promete não descansar até descobrir toda a verdade por trás da conspiração que colocou sua filha nessa situação. Beto, movido pelo amor que sente por Beatriz, está disposto a ir até o fim para desmascarar os verdadeiros culpados e restaurar a justiça. Quinta-feira, 13 de março. Maristela, preocupada com a situação de Cássio, garante ao rapaz que resolverá a questão do roubo do colar e evitará que ele seja incriminado. Ela promete que encontrará um meio de desviar as suspeitas e impedir que Beatriz consiga provar sua inocência. Enquanto isso, Anita e Alfredo organizam um jantar especial, na tentativa de aproximar Marlene e Raimundo. Eles acreditam que, ao proporcionar um ambiente tranquilo e descontraído, poderão fazer com que os dois se reconciliem. Na delegacia, o delegado responsável pelo caso do roubo do colar avança nas investigações e descobre um depósito de grande valor feito na conta bancária de Carmen. A quantia chama a atenção das autoridades, levantando suspeitas sobre sua origem e ligação com o crime. Carmen, que já havia sido alertada sobre a movimentação suspeita, começa a temer que esteja sendo usada como parte de uma armação maior. Enquanto isso, os filhos de Raimundo se surpreendem ao notar mudanças no comportamento do pai. O homem, que sempre foi rígido e intransigente, parece mais flexível e aberto a novas possibilidades, deixando a família intrigada. Teresa e Clarice, por sua vez, observam as atitudes de Raimundo e não hesitam em questionar Lígia sobre o que pode ter causado essa mudança repentina. Lígia, desconfortável, tenta minimizar a situação, mas deixa escapar que Raimundo pode estar tentando se redimir de erros do passado. A tensão aumenta quando Carmen é oficialmente chamada para depor na delegacia. O interrogatório se torna intenso, com o delegado insistindo em descobrir a origem do dinheiro que foi transferido para sua conta. Carmen, nervosa, nega qualquer envolvimento no roubo do colar, mas percebe que suas palavras podem não ser suficientes para convencê-los de sua inocência. No meio dessa turbulência, Ulisses decide abrir seu coração para Glorinha e declara seu amor por ela. Ele revela seus sentimentos e expressa o desejo de construir um futuro ao seu lado. Glorinha, emocionada, se sente tocada pela sinceridade de Ulisses, mas ainda precisa lidar com suas próprias inseguranças antes de dar uma resposta definitiva. Enquanto isso, Beto continua ao lado de Beatriz, oferecendo apoio e tentando encontrar maneiras de ajudá-la a superar essa fase difícil. Ele se mostra determinado a provar sua inocência e a desmascarar aqueles que tramaram contra ela. O apoio de Beto se torna essencial para que Beatriz mantenha a esperança e a força para lutar contra as injustiças que enfrenta. No mundo da televisão, Sérgio toma uma decisão drástica. Ele anuncia o encerramento temporário da transmissão da novela Senhora. A decisão choca o público e os envolvidos na produção, pois a novela vinha sendo um grande sucesso. Contudo, a polêmica em torno de Beatriz e a perda do patrocínio tornam inviável a continuidade do projeto, levando Sérgio a optar pela suspensão do programa até que a situação seja resolvida. Após passar dias detida, Beatriz finalmente recebe a notícia de que será liberada da prisão. Graças aos esforços de seus aliados, ela consegue obter liberdade provisória e deixa a delegacia, sendo recebida por Beto e outras pessoas que acreditam em sua inocência. Mesmo aliviada por estar fora da prisão, Beatriz sabe que a luta ainda não acabou e que precisará provar sua inocência para limpar seu nome definitivamente. Do lado de fora, a imprensa se aglomera para captar as primeiras imagens de Beatriz em liberdade. Os jornalistas fazem perguntas incisivas, tentando arrancar declarações polêmicas, mas ela mantém a calma e evita alimentar ainda mais os boatos. Sua prioridade agora é encontrar uma maneira de recuperar sua carreira e sua credibilidade. Enquanto isso, Cássio sente o peso da culpa aumentando, temendo que seu envolvimento na armação contra Beatriz seja descoberto. Ele começa a considerar a possibilidade de trair Maristela e Bia para salvar a própria pele, mas ainda hesita, pois sabe que qualquer movimento precipitado pode colocar tudo a perder. A noite chega e, no jantar promovido por Anita e Alfredo, Marlene e Raimundo trocam olhares e interações sutis.
A princípio, a conversa entre os dois é marcada por alguma tensão, mas, aos poucos, o clima se torna mais descontraído. Marlene, no entanto, ainda guarda certa desconfiança em relação a Raimundo, não se permitindo se entregar completamente à situação. Ao mesmo tempo, na casa de Lígia, Ronaldo observa atentamente a postura dela em relação a Raimundo. Ele começa a desconfiar de que Lígia sente algo a mais pelo empresário, embora ela tente disfarçar. Essa suspeita mexe com Ronaldo, que se vê incerto sobre o futuro de seu relacionamento. Na delegacia, a situação de Carmen se complica quando o delegado decide aprofundar as investigações sobre o dinheiro que entrou em sua conta. Ele exige provas concretas de sua inocência, o que a deixa desesperada. Sabendo que pode ser usada como bode expiatório, Carmen precisa agir rapidamente para provar que não tem ligação com o crime. Em meio a todas essas tensões, Beatriz tenta reorganizar sua vida. Ela sabe que ainda há um longo caminho pela frente, mas com o apoio de seus amigos e de Beto, sente que tem forças para seguir em frente. Determinada, ela promete a si mesma que não descansará até que todos os envolvidos na armação contra ela paguem por seus crimes. Sexta-feira, 14 de março. Beatriz finalmente deixa a delegacia após conseguir liberdade provisória. Ela é recebida com carinho e apoio por sua família e amigos, que se mobilizam para ajudá-la a limpar seu nome. Clarice e Teresa confortam, enquanto Beto reafirma sua confiança nela, prometendo que fará tudo ao seu alcance para provar sua inocência. Sérgio, preocupado com o futuro da novela e com a reputação de Beatriz, afirma a Alfredo que é imprescindível contratar um bom advogado para defendê-la no tribunal. Ele entra em contato com um profissional renomado para avaliar as chances da atriz no processo. Enquanto isso, Onofre continua pressionando para que a novela Senhora seja retirada do ar, alegando que o envolvimento de Beatriz no escândalo prejudicará a audiência e os anunciantes. Topete, ainda abalado com o fim de seu relacionamento, flagra Eugênia conversando animadamente com Reginaldo. Ele sente ciúmes e percebe que ainda nutre sentimentos por ela. Eugênia, por sua vez, age naturalmente, sem demonstrar qualquer intenção de provocar Topete, mas sua proximidade com Reginaldo incomoda. Tentando se reerguer profissionalmente, Beatriz aceita o convite de Glorinha para trabalhar em seu salão. No entanto, sua chegada causa um impacto inesperado. Várias clientes deixam o local ao perceberem sua presença, temendo estarem associadas a alguém envolvido em um escândalo. Glorinha, solidária, assegura a Beatriz que não se deixará abater por isso e que encontrará uma forma de contornar a situação. Paralelamente, Beto pressiona Raimundo para que ele tome uma atitude em relação a Bia. Após refletir sobre os problemas causados por sua funcionária, Raimundo decide demiti-la da agência de publicidade. A notícia surpreende Bia, que tenta argumentar e se vitimizar, mas Raimundo se mantém firme em sua decisão, deixando claro que não deseja mais se associar a alguém tão inescrupuloso. Abalada com a demissão, Bia encontra conforto em Ronaldo, que se aproxima dela com intenções ambíguas. O rapaz, que sempre manteve uma relação distante com Bia, acaba se deixando levar pelo momento e a beija. O gesto inesperado mexe com Bia, que percebe que Ronaldo pode ser uma nova peça em seus planos para recuperar o que perdeu. Enquanto isso, Zélia e Basílio intensificam seus planos contra Juliano e a perfumaria carioca. Cientes dos esquemas ilegais de Maristela e Juliano, eles começam a reunir provas para desmascará-los e acabar com os negócios da dupla. Zélia, determinada, conta com a ajuda de Basílio para expor as fraudes da perfumaria e derrubar Juliano de uma vez por todas. Em outro núcleo, Alfredo decide ajudar Raimundo a mudar sua imagem para melhorar sua reputação, especialmente diante de seus filhos. Com um novo visual e uma atitude mais leve, Raimundo surpreende sua família ao mostrar uma versão diferente de si mesmo. Seus filhos, inicialmente desconfiados, se impressionam com a mudança e começam a reconsiderar sua relação com ele. Vera, por sua vez, convoca o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz a enfrentar a situação e reconstruir sua carreira. O grupo se mobiliza para criar uma campanha de apoio, destacando o talento e a trajetória de Beatriz na televisão e reforçando sua inocência. Com a união de tantas forças a seu favor, Beatriz ganha ânimo para lutar e provar que não cometeu o crime do qual está sendo acusada. A trama se intensifica com novos conflitos, reviravoltas e alianças inesperadas, mantendo todos em suspense sobre o desfecho do caso de Beatriz e o destino dos vilões que tramam contra ela. Sábado, 15 de março. Beatriz e Glorinha se emocionam com o apoio de Vera e das mulheres do Conselho de Mulheres Negras, que organizam uma ação para ajudá-la a reconstruir sua imagem após as falsas acusações. Beatriz expressa sua gratidão e se sente fortalecida com a solidariedade que recebe. Enquanto isso, Basílio,
seguindo as ordens de Zélia, sabota a bebida de Elvira. Pouco depois, Juliano e Maristela encontram Elvira dormindo em serviço e aproveitam a situação para reforçar sua desconfiança nela. Maristela sugere a Juliano que demita Elvira, mas ele hesita, pois teme que isso possa levantar suspeitas. Zélia, por sua vez, se oferece para ser a nova secretária de Juliano, planejando se infiltrar ainda mais em seus negócios e expor seus segredos. Raimundo, tentando mudar sua postura e se reaproximar da família, convida Marlene para sair e, durante o encontro, a pede em namoro. Marlene fica surpresa, mas também encantada com a mudança de comportamento dele. Os filhos de Raimundo percebem essa transformação e começam a olhar para o pai de forma diferente. Enquanto isso, Lígia anuncia que organizará um show beneficente para ajudar Beatriz a recuperar sua carreira e imagem pública. Ela busca parcerias e recebe apoio de Ronaldo, que se empolga com a ideia e ajuda na organização. Beatriz se emociona com a iniciativa e faz questão de convidar Clarice para o evento. Clarice aceita o convite e vê essa oportunidade como um momento de fortalecimento para Beatriz e sua família. No salão de beleza, Glorinha finalmente toma uma decisão sobre seu coração e aceita ficar com Ulisses. Os dois celebram um novo passo no relacionamento e compartilham a felicidade com os amigos próximos. Glorinha também percebe que, com a ajuda de Beatriz, o salão pode prosperar, e as duas começam a traçar estratégias para atrair novos clientes e melhorar os serviços oferecidos. No entanto, o clima de celebração é interrompido quando Yolanda começa a sentir-se mal. Preocupada, Anita leva para um hospital, onde ela recebe atendimento imediato. A família de Yolanda se mobiliza para acompanhar seu estado de saúde, e todos aguardam ansiosos por notícias sobre sua recuperação. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.